Bom, e adubos e defensivos representam 50% dos custos de produção agrícola. Além disso, o momento atual traz um dólar elevado e tem esse tabelamento de frete que tornou o transporte muito caro e agora o produtor precisa fazer contas de como que ele pode ter rentabilidade. E nós vamos lá para Cruz Alta, no estado do Rio Grande do Sul, para conversar com a repórter Annelise Nicolodi. Annelise, é um desafio tanto, principalmente para os produtores de soja aí na região, não é mesmo? Exatamente. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. A soja é a principal cultura de verão aqui do Rio Grande do Sul e também da maioria do Brasil. É a que mais movimenta a economia mundial. O problema é que os custos para se produzir uma lavoura de soja estão cada vez mais altos. Na safra passada, para se ter uma ideia, o CPEA fez um levantamento, dos custos operacionais efetivos. E o valor mais alto encontrado para se produzir 1 hectare de soja foi identificado em Carazinho, aqui no norte do Rio Grande do Sul. Eles avaliaram, por exemplo, uma lavoura de soja transgênica, tolerante ao herbicida glifosato e resistente à lagarta. Na época, o produtor precisava de R$ 3.100 para produzir 1 hectare. Com a soja cotada na época em R$ 60, ele precisava colher 50 sacas para que o custo dele ficasse dentro dessa média e ele pudesse pagar as contas. A gente sabe, é claro, que com o dólar mais alto, ele também traz alguns benefícios, como, por exemplo, a alta da soja, que hoje está cotada em R$ 80. Mais cedo eu conversei com a economista Cláudia Prudêncio de Meira, ela que é professora da Universidade aqui de Cruz Alta, e ela falou sobre a expectativa, como que devem ficar os custos de produção nessa safra. Vamos acompanhar. A gente tem uma questão que vem talvez esse ano tenha diminuído um pouco, a projeção para esse ano aqui nessa região, principalmente nessa região de Nome Toque, é que o custo da safra fique em torno de 26 sacas, Então isso melhora aí, então, a posição com relação, apesar do aumento do custo de produção, ainda é um custo que pode dar ainda uma margem de contribuição para esse produtor. Então, a grande questão agora é esse produtor fazer análise do seu custo de produção, fazer uma boa produção com uma boa tecnologia, E a gente sempre dá as dicas aqui na área de economia que ele use todos os seus recursos produtivos da maneira mais eficiente possível, Ele tem aí os fatores de produção, terra, capital, mão de obra, que ele possa usar da maneira mais racional possível os fatores que ele tem disponível na propriedade, com uma boa tecnologia. Ele tendo uma boa tecnologia, com empresas de confiança, com uma boa assistência técnica, ele vai conseguir então ter uma boa produtividade. E esse é uma questão importante, Então ele tem, e o produtor sabe fazer isso, E por outro lado, então, um grande desafio para o produtor é fazer análise dos seus custos de produção, principalmente os custos variáveis de produção, O que impacta nesse custo de produção. Então, ele tendo a margem, que ele sabe qual é o custo de produção, ele vai saber por qual valor ele vai vender o seu produto. Então, esse é o grande desafio, é saber qual o melhor momento de vender o seu produto e sabendo também que ele tem aí mecanismos de mercado que ele pode travar o preço da soja. Hoje, então, a gente sabe que produtores vendem antecipadamente a soja, travando o preço, e tem várias alternativas. Tem o mercado a termo, que ele já está acostumado, Também tem o mercado futuro, que ele pode fazer aí um hedge do seu preço de soja, e também pode fazer o mercado de opções, onde ele vai pagar aí a gente chama de prêmio, mas também pode chamar de seguro, Ele paga um prêmio aí para poder segurar o preço da soja aí por determinado período, digamos para o ano que vem, para março, para abril do ano que vem, onde ele já garante aí um preço que possa pagar o seu custo de produção. Mas acima de tudo ele tem que saber qual é o seu custo de produção. Sem dúvida, o segredo é fazer a gestão da propriedade. Cada vez mais o produtor precisa se profissionalizar. E olha só, no último levantamento feito pela Emater, divulgado ainda durante a Expo Inter, ela prevê aí um aumento de 5% na produção de soja aqui do Rio Grande do Sul, chegando a 18 milhões de toneladas.